A paz, galera, tranquilo? Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo em 1 João, terminando o nosso capítulo 3. Antes, porém, já nos peço, inscreva-se no canal, ative as notificações, curtam o vídeo, comentem o vídeo, indiquem para amigos. Vamos dar mais alcance ao canal. Direto ao ponto, antes eu quero só esclarecer que eu não vou fazer a leitura desse trecho por ser um trecho longo, entre os versículos 11 e 24. E também porque não foi possível subdividir em trechos menores, porque nós temos aqui uma progressão de raciocínio. Então, didaticamente, vai ficar melhor a gente analisar todo o trecho, trazendo as suas nuances. Também, para nós entendermos, é importante lembrar aqui que nos primeiros 10 versículos, João vinha falando a respeito da nossa filiação em relação a Deus. E ele fala muito da filiação relacionando a prática da justiça como uma evidência da filiação. No final do versículo 10, então, como eu já mencionei no último vídeo, assistam se você não assistiu, ele menciona que o amor ao próximo também é uma evidência da nossa filiação, da nossa salvação. E aqui, então, entre os versículos 11 e 24, João vem aprofundando a respeito desse tema, o amor ao próximo. Antes de entrarmos também em cada detalhe dos versículos e aquilo que João nos traz, eu quero mencionar aqui com vocês uma questão muito importante que é trazida por Wiersbe no seu comentário bíblico. Ele nos fala que nesse trecho nós encontramos 4 níveis de relacionamento diferentes que uma pessoa pode ter em relação a outra. Ele cita o homicídio, ódio, indiferença e o amor. O que nós temos que entender a respeito dessa diferenciação trazida por Wiersbe é que nos 2 primeiros níveis, o homicídio e o ódio, para Deus a única diferença é a demonstração externa, que é você matar uma pessoa, de fato, materialmente. Mas moralmente, para Deus, o ódio é semelhante ao homicídio. O próprio versículo 15 aqui cita que quem odeia seu irmão é assassino. Portanto, há essa equivalência entre o homicida, Caim, e aquele que odeia o seu irmão simplesmente. Se você tem ódio por alguém, portanto, moralmente é homicida diante de Deus, você não pode se declarar um verdadeiro cristão. O terceiro nível de relacionamento apontado por Wiersbe é a indiferença. E aqui nós temos que entender que a prova de amor do cristão não é apenas deixar de fazer o mal, mas praticar o bem. E a indiferença é tão pecado quanto o ódio e o homicídio. Essa indiferença fica clara no versículo 16, que diz: nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Aqui, citando literalmente uma frase de Wiersbe, ele diz: todo cristão conhece João 3,16. Quem de vocês não conhece? Porque Deus amou o mundo, enfim. Mas quantos atentam para 1 João 3,16? É maravilhoso experimentar a bênção de João 3,16, mas é ainda mais maravilhoso compartilhar essa experiência de 1 João 3,16. Cristo entregou a vida por nós e devemos entregar a vida pelos nossos irmãos. Esse é o 4º nível de relacionamento apontado aqui, que é o amor verdadeiro. Portanto, diante desse entendimento geral desses 4 níveis de relacionamento, vamos aprofundar um pouco mais aqui no texto. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico, nos aponta 3 verdades que são destacadas por João entre esses versículos 11 e 24. Primeiro, o contraste do amor. Segundo, a demonstração do amor. E terceiro, os resultados do amor. Quando ele fala a respeito do contraste do amor, nós encontramos isso entre os versículos 11 e 15. A respeito disso, nos mostra que o amor fraternal promove o bem e não o mal. E para exemplificar isso, então ele coloca Caim aqui na história. Ele deixa entender aqui que Caim tinha de alguma forma um amor meio dissimulado, meio falso, tanto por Deus quanto pelo seu irmão. E quando nós falamos a respeito de Caim, nós temos que lembrar que foi a inveja que fez com que ele matasse seu irmão. E aqui João traz uma verdade muito importante e séria. Ele fala que Caim pertencia ao maligno. E aqui quando fala que Caim pertencia ao inimigo, nós temos que entender que não foi
o assassinato que ele cometeu que fez com que ele pertencesse ao maligno, mas a sua vida, que já pertencia antes ao maligno, culminou no assassinato de Abel. João não menciona o exemplo de Caim de uma forma aleatória. Ele traz o exemplo de Caim como um protótipo do que aconteceu com Jesus e também com algo que acontece no mundo até hoje. Wiersbe nos aponta que os fariseus fizeram a mesma coisa que Caim fez com Abel, os fariseus fizeram com Jesus. Ao invés de aceitarem a palavra de Jesus e mudarem o seu caminho, eles preferiram matá-lo. E se você olhar os evangelhos, Jesus chama os fariseus de filhos do diabo. Portanto, ele relaciona aquele que não se arrepende e pratica a justiça como um filho do diabo. E nesse mesmo sentido, o Wiersbe também aponta que a atitude de Caim representa a atitude do sistema do mundo ainda hoje. Conforme nós vemos no versículo 13, que fala: meus irmãos, não admirem se o mundo os odeia. Isso porque o mundo odeia Cristo pelo mesmo motivo que Caim odiava Abel. Porque Cristo revela o pecado e a verdadeira natureza do mundo. Então, quando o mundo, assim como Caim, se depara com essa realidade, com essa verdade, ele passa a ter duas opções: ou se arrepender e mudar, ou então destruir o que está o desmascarando. Nesse mesmo sentido, nos afirma o Dr. Russell Shedd: o mundo, com o espírito de Caim, desobediência, inveja, ódio, homicídio, odeia os crentes, enquanto estes mostram amor que comprova o seu novo nascimento. Outro ponto importante aqui para nós trazermos a respeito de Caim é que a Bíblia nos deixa claro que ele não era um ateu. Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Então, quando João nos traz aqui essa realidade a respeito do ódio, nós temos que entender que ele não está falando tão somente a pessoas que estão no mundo fora do ambiente de igreja, mas de pessoas que estão inseridos no ambiente de igreja, se declaram cristãos, mas existe um ódio dentro do seu coração que os torna homicidas. E isso faz com que eles não sejam mais filhos de Deus, mas pertençam ao inimigo. Ainda a respeito desse contraste do amor, João nos mostra que o amor é evidência da salvação. No versículo 14 nós temos: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Aqui nós temos que deixar bem claro que o amor não é a causa da salvação, mas a sua evidência. Como nos afirma John MacArthur, o amor não é um simples dever opcional para uma pessoa que se diz cristã, mas uma prova positiva de que ela verdadeiramente nasceu de novo. E aqui João é bastante enfático, afirmando que aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. E essa expressão permanece na morte é equivalente a outras expressões já utilizadas anteriormente por João, como andar nas trevas, ser do diabo. E isso, conforme nos afirma o pastor Hernandes Dias Lopes, descreve a verdadeira situação dos que não conhecem a Deus, não se arrependeram de seus pecados, nem se achegaram a Cristo para receberem vida. Por conseguinte, são os que caminham para a morte eterna. Ainda sob esse contraste do amor, João nos aponta que o ódio é a evidência da perdição. No versículo 15 fala: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Aqui nós temos um contraste bem claro entre esse versículo e o versículo 14. Se o amor, portanto, é prova de vida eterna, o ódio é uma evidência de morte espiritual. E nesse mesmo sentido, nós temos na Bíblia de Estudo Pentecostal o seguinte comentário: João enfatiza que há certos pecados que o crente nascido de novo não cometerá, porque nele permanece a vida eterna de Cristo. Esses pecados, por causa da sua gravidade, da sua origem no próprio espírito da pessoa, evidenciam uma rebelião resoluta da pessoa contra Deus. O segundo ponto apontado pelo pastor Hernandes Dias Lopes nesse trecho que nós encontramos é a demonstração do amor que nós vemos entre os versículos 16 e 18. Aqui ele faz uma transição entre o ódio de Caim e o amor de Jesus para falar a respeito dessa demonstração do amor.
E nesses 3 versículos 16 ao 18, nós encontramos 3 verdades muito maravilhosas a respeito da nossa demonstração de amor. A primeira delas é que o amor é demonstrado pela abnegação. Conforme o versículo 16 que eu já mencionei, a evidência do amor é o sacrifício próprio. Assim como Jesus demonstrou seu amor por nós, dando a sua vida, nós temos que demonstrar o nosso amor tendo a disponibilidade de sacrificar nossa vida pelo próximo, ou sacrificar algo em nossa vida pelo próximo. John Stott nos afirma: como Caim foi dado como exemplo supremo do ódio, Cristo é apresentado como o supremo exemplo de amor. O ódio de Caim deu em assassinato, o amor de Cristo em sacrifício próprio. Também nós temos no versículo 17 que o amor é demonstrado pela compaixão. Esse versículo diz: se alguém tiver recursos materiais vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É um versículo autoexplicativo que eu não vou me delongar tanto aqui com vocês. Mas o que nós temos que entender é que João sai de uma visão geral do amor, falando de um sacrifício que tem que se dar, para algo mais particular, para algo mais prático a respeito do amor. O problema surge com algo que C.S. Lewis uma vez falou, mencionado no comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, que dizer que ama toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. E por fim, sobre a demonstração do amor, nós temos no versículo 18 falando que o amor é demonstrado pela ação. O versículo diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em nada adianta discursos bonitos sobre amor, não adianta nada eu dar essa aula para vocês sobre amor, não adianta louvores, você entoar os louvores mais lindos sobre o amor, se você não estiver disposto a praticar o amor com ação, com atitudes. Assim como Tiago fala em sua carta que a fé sem obras é morta, nós podemos dizer que o amor sem a prática é igualmente morto. E aqui ainda é importante a gente lembrar um princípio bíblico muito interessante. Quando Jesus nos fala que uma mão nossa não deve saber o que a outra está fazendo. Isso porque se nós demonstramos amor pelo próximo, com o intuito de alguma forma aparecer, mostrar para os outros, o nosso amor não está sendo verdadeiro. Nós temos que ter compaixão, abnegação, ação, mas também temos que ter verdade no nosso amor. Então, se nós fazemos isso com o intuito de aparecer, a glória não está sendo para Deus, mas para nós mesmos. E por fim, nós temos ainda nesse trecho a respeito dos resultados do amor, entre os versículos 19 e 24. Falando a respeito desses resultados, Wesley nos mostra 3 resultados: certeza, orações respondidas e permanência. Quando ele fala de certeza, nós vemos isso entre os versículos 19 e 21, ele está querendo nos mostrar que o nosso relacionamento com o próximo afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Então, a pessoa que não está com os seus relacionamentos com o próximo em ordem, não pode sequer oferecer um sacrifício diante de Deus. Jesus nos mostra isso no Sermão do Monte. Ele nos fala que aquele que lembrar que tem algo contra um irmão, vai lá, se conserta e depois traz o sacrifício. Portanto, o nosso relacionamento com Deus só pode ser completo se os nossos relacionamentos com os nossos irmãos estiverem em ordem. A ideia trazida aqui por João parte do princípio de que o amor fraternal é uma evidência de que de fato fomos alcançados pelo amor de Deus. Assim, quando nós estamos conscientes que realmente nós amamos ao nosso próximo e demonstramos verdadeiramente esse amor, nós podemos ter a consciência tranquila diante de Deus a respeito da nossa salvação. Nesse sentido, o pastor Hernandes Dias Lopes explica esse processo de uma forma bastante precisa quando ele afirma: tranquilizar o coração é o processo pelo qual conversamos, dialogamos e arrazoamos com a nossa consciência e nos persuadimos de que, pelo perdão obtido mediante o sangue precioso de Jesus, somos absolvidos da culpa e estamos no favor de Deus. O que nós temos que entender a respeito disso é que nós não podemos ser levianos a respeito do pecado.
mas também não podemos ser mais severos conosco do que Deus é. Nesse sentido, ele nos afirma que se nós praticarmos o amor verdadeiro com os irmãos, nosso coração estará em ordem diante de Deus, pois o Espírito Santo não derrama seu amor em um coração no qual o pecado está sempre presente. O segundo resultado do amor são as nossas orações atendidas, como nós vemos no versículo 22. E aqui nós temos que entender muito bem o que o João está querendo nos mostrar. Fazer o que é agradável a Deus, guardar os seus mandamentos, amar ao próximo, não nos dão direitos de ter nossas orações respondidas, mas são condições indispensáveis para que as nossas orações sejam respondidas. É claro que esses versículos aqui não nos mostram todas as condições para que nossas orações sejam respondidas, mas ele enfatiza muito a importância da obediência. A obediência é a nossa maior demonstração de louvor e amor a Deus. Assim, a obediência a Deus é uma evidência de que a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus. Dessa forma, nossas orações serão respondidas porque aquilo que desejamos passa a ser parte da vontade de Deus para nossas vidas. E é claro que assim, sempre sem perder de vista a soberania que Deus tem. Conforme nos afirma John MacArthur, uma vez que o amor é a essência da obediência à lei, sua presença numa vida dá evidência de submissão a Deus, o que Deus abençoa por meio de orações respondidas. E o último resultado apontado por João do amor é a permanência. Isso nós vemos nos versículos 23 e 24 que nos dizem: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aqui João volta a falar de 3 provas que identificam o verdadeiro cristão. E ele fala a respeito dessas 3 provas durante toda a carta. Nós já vimos e ainda veremos a respeito. Que é a fé em Cristo, o amor ao próximo e a obediência aos mandamentos. E partindo disso, ele nos mostra uma dupla permanência. Se nós obedecemos aos mandamentos de Deus, nós permanecemos em Cristo e Cristo permanece em nós. Quando falamos a respeito de nós permanecermos em Cristo, estamos falando de basicamente conhecer o verdadeiro Evangelho e viver de acordo com ele. Já quando nós falamos da permanência de Deus em nós estamos falando do governo dele sobre nossas vidas através da permanência do Espírito Santo em nós, o que gera obediência. E aqui eu termino com uma verdade maravilhosa trazida por Wiersbe no seu comentário bíblico, que diz: todas as pessoas da Trindade participam da vida amorosa do cristão. Deus Pai ordena que amemos uns aos outros. Deus Filho deu a sua vida na cruz, o exemplo supremo do amor. E Deus Espírito Santo vive dentro de nós para prover o amor de que precisamos. Deus abençoe a todos.